Boa tarde. Eu gostaria de voltar ao tema que abordei ontem sobre a unidade dos cristãos, né? Unidade ecumênica dos cristãos. Então, falar um pouco sobre temas ecumênicos na busca da unidade dos cristãos. Quer dizer, o diálogo ecumênico aborda diversos temas que visam promover a reflexão e a ação sobre temas relevantes para a sociedade brasileira, a sociedade latino-americana e mundial, com foco na promoção da justiça. São temas que colocam a Igreja de Jesus Cristo em marcha para além de si mesma, referenciada pelo Evangelho e em contato com o outro e a outra. Eu e você, particularmente com os pobres e desamparados pelos poderes públicos. Temas que também abordam a necessidade de fortalecer a amizade social entre povos e raças, etnias. Fortalecer a importância do diálogo, da unidade dos cristãos em torno da missão da Igreja e a necessidade de superar a violência e a polarização na política e na vida comum. Como dizia o arcebispo Dom Helder Câmara, grata memória, quando dou comida aos famintos, dizem que sou santo. Se eu falo das causas da fome e da pobreza, dizem que eu sou comunista. Ora, a ação cristã na busca da unidade entre as igrejas procura inspirar mudanças de atitudes em relação às injustiças sociais, ao meio ambiente degradado e a promover um cuidado mais profundo com a humanidade e a criação. Promover a unidade para corrigir a queima das florestas, o desmatamento e a queima de combustíveis fósseis, que intensificam o efeito estufa, que leva ao aquecimento global e alterações climáticas. O diálogo ecumênico procura intensificar a atenção quanto às alterações no meio ambiente, as quais causam diversas consequências danosas contra a vida humana, a vida animal, a vida vegetal. Procura intensificar ações preventivas quanto aos efeitos dos eventos climáticos extremos, os quais provocam perdas na biodiversidade, extinção das espécies de vegetais, extinção de animais, elevação do nível do mar e escassez de água no planeta. Resumindo, visa apoiar campanhas para promover a conversão ecológica, incentivando o cuidado com a criação e a defesa do meio ambiente. É preciso considerar a Escritura. No princípio, segundo a Bíblia, Bereshit, ou Enarque, no princípio Deus viu que tudo era bom. Está lá em Gênesis, capítulo 1, verso 31. É preciso que os cristãos e a Igreja considerem as intenções de Deus desde o princípio, que criou o mundo para ser habitado com alegria e sustentação, ao invés da destruição promovida contra a sua vontade, a vontade de Deus. Noutros aspectos, nenhum abuso contra o ser humano pode ser tolerado. Preconceito, discriminação, assédio moral, que são bases da violência política, violência social, racial, sexual, contra quem quer que seja, violência contra a mulher e a criança,
violência contra o indígena ou o imigrante, contra o homossexual e o transexual, contra a violência, o abuso e discriminação a grupos e indivíduos, incluindo mulheres, crianças, idosos, pessoas negras, pessoas LGBT+, pessoas com deficiência, imigrantes, refugiados, expatriados, entre outras violências contra a pessoa humana em situação de risco. São as vítimas de preconceito, violência e desigualdade, devido a características como raça, identidade nacional, etnia, gênero, orientação sexual, identidade de gênero e deficiência física. São temas do movimento ecumênico pela unidade da Igreja de Cristo em torno das grandes necessidades, das grandes crises, dos grandes problemas humanos deste momento e do futuro. É preciso que a Igreja de Cristo esteja sintonizada com as realidades perversas, concretas, nesse tempo, de forma que seu pensamento possa renovar-se na sintonia com o diálogo necessário para a humanização de sistemas políticos, humanização de sistemas sociais, em busca de respostas concretas para os problemas da humanidade num mundo devastado pela violência e pela ganância do grande capital. Ganância econômica, ganância na busca de hegemonia macroeconômica, ganância de nações em busca de domínio e poder sobre as demais, com foco na guerra de Israel e Gaza, por exemplo, depois dos protestos que estamos verificando, o genocídio na faixa de Gaza. A Igreja deve afirmar que toda ideologia é ruim, toda guerra é ruim. E o antissemitismo é ruim, é uma ideologia e é ruim. O fascismo é uma ideologia e é ruim. O neonazismo é uma ideologia e é ruim. Toda ideologia antidemocrática, anti-humana é sempre ruim. Pode-se criticar um governo ou outro, pode-se criticar o que quiser, mas a Igreja não pode posicionar-se como igreja anti-povo. A Igreja não pode posicionar-se como igreja anti-povo, qualquer povo, nem anti-palestino, nem antissemita. Todo esforço imperialista dos Estados Unidos, seja da China, da Rússia, da União Europeia, não pode encontrar apoio na Igreja de Cristo. Um novo paradigma para a missão da Igreja só é legítimo se ancorado na longa tradição da Igreja cristã. Um paradigma buscado no meio da antiga tradição neotestamentária, a Bíblia, paradigma renovador, puro, apostólico, calcado no segmento do crucificado. Quando Jesus Cristo apresenta para todos os homens e mulheres, para todos os povos, o reino de Deus e a sua justiça. A Igreja de Cristo não pode ficar indiferente, não pode ficar indiferente aos dramas humanos, às guerras, às injustiças, aos crimes contra a humanidade. A Igreja, em diálogo com as outras igrejas, com as outras religiões, deve reconhecer que a globalização da violência contra os mais fracos é uma doença ideológica que deve ser combatida com perseverança e destemor. Combatida com perseverança e destemor. O discurso pela unidade dos cristãos e da Igreja de Cristo exige um segmento de Cristo,
segmento capaz de justificar e direcionar as mudanças pretendidas, sem o que prevaleceria a cisão institucional nas próprias igrejas, especialmente quando se trata da igreja como uma instituição de dinâmica tradicional bíblica, como deve ser a igreja de Jesus Cristo, representando o reino de Deus no Evangelho de Jesus. Leiamos Lucas, capítulo 4, verso 16. O Espírito do Senhor está sobre mim. É evidente que toda a plataforma renovadora da igreja exige o empenho pela unidade da igreja em todos os quadrantes da terra. A unidade da igreja de Cristo no cenário da teologia, e testemunho cristão refere-se à harmonia e comunhão entre os cristãos, reconhecendo-se como membros de um único corpo, tendo Cristo como cabeça desse corpo. Essa unidade é essencial para a credibilidade do testemunho cristão na missão da igreja e o seu serviço ao mundo. O chamado de Jesus Cristo para a unidade dos cristãos não termina aqui. Permanece, é atual e deve estar na nossa mente, que só unidos seremos um em Cristo. Boa tarde.